É muito bom quando a gente descobre que coisas que nos incomodavam não é por nós, né? Tipo, como se diz, o problema não é a gente, né? O problema está em outra determinada peça. E aí você, descobrindo isso, fica mais fácil você lidar com o problema. E aí então partir sempre a melhorar, né? Sempre a evoluir. Por que eu introduzi falando isso? Todo mundo conhece, tem no canal, tem vídeo falando sobre o fato de eu não estava mais conseguindo pedalar com o sistema de uma coroa. Eu tinha na minha Caloi Elite no ano passado, no 2020, o sistema eu tirei ela, estava maravilhosa. Coroa 32 com cassete 1140, né, de 11 velocidades, com câmbio XT. Aí depois eu logo em seguida passei ela para 1136, aí ele ficou uma bike finíssima, de gostosa de pedalar. E aí pintou a oportunidade de eu passar ela para 12 velocidades, com XT 12 velocidades. Daí por diante começou o problema. Por quê? Ela 32, 11, 30, 1146 estava sobrando para tudo. Quando eu passei para 1150 usando o cassete de 12, eu pensei estar pronto para poder usar 36, certo? E quando eu fiz essa mudança, eu fiz os cálculos no papel, tudo certo, me bateu. Falei, vai dar para rodar, porque se eu rodo muito bem com 34, 11, 46, eu vou rodar muito bem com 36, 11, 50. Só que alguns detalhes me jogaram lá embaixo, me fizeram pensar, poxa, não dá mais, você está cada dia pedalando pior. E esse detalhe, o principal problema que eu tive, foi em relação à parte central da bike. Certo? Tanto o movimento central e o pé de vela FSA, que é muito complicado de você acertar ele, certo? Ele diz ser 24 mm, mas ele entra extremamente prensado em todos os movimentos centrais de 24 mm, entra muito justo. Além de bravo. Tende a aprender muito, né, o movimento, o giro dele, fica muito preso, fica muito pesado. Isso, para quem tem esse feeling, essa sensibilidade, sabe quanto que isso atrapalha ao longo do tempo. E aí coincidiu de quando eu pus o sistema de 12, eu coloquei a coroa da Notable de 36 velocidades. As coroas Notable, apesar de vir com a nomenclatura 12S, né, 12 velocidades, eu acho que hoje não estão mais casando tão bem com o sistema de 12 velocidades. Ela casa muito bem com 11 menos, 12 não bateu. Falo isso por testes feitos e senti que a coroa da Notable 36 de 12 velocidades com a corrente de 12 velocidades, ela agarrava tanto que a impressão que eu tinha é que minha bike estava com os dois freios pegando. Por incrível que pareça, agarrar a corrente numa coroa, movimento pesado, ele é pior do que um freio prender na roda, entendeu? É pior do que um pneu furado. É muito ruim mesmo. E isso você sente assim, não na hora que você sai, com meia hora de pedal, 1 hora, 2 horas. A fadiga que seria, vamos supor assim, se você que deveria alcançar a sua fadiga em 2 horas, você alcança ela com 1 hora e meia, certo? Todas as marchas, todo o cassete da bike fica pesado. Você troca o cog, mas a pedalada continua pesada, continua presa, certo? E isso se dava pelo fato corrente, coroa, tá prendendo. Logo em seguida eu comprei uma coroa 34, que é essa que eu uso hoje, que é da Itus, certo? Comprei ela já usada, achei ela um excelente valor no mercado e falei, eu vou comprar. Peguei ela e fiz alguns pedais com a Caloi ainda, acho que foi 1 ou 2 pedal, e poxa, me encontrei. Falei, nossa, melhorou muito, consegui baixar tempo, consegui sentir bem com a relação, só que eu tava com aquela 27,5 montada. E eu comecei a pedalar no 27,5 e eu abandonei a 29 que eu tinha, vendi a 29, não deu para me aprofundar muito nesses testes e tudo mais. A 27,5 eu montei ela com um sistema de uma coroa também no começo, com um pé de vela 32 da Deore. E casou tão bem que eu lembro que eu com uma 27,5 com uma relação 11,42 com coroa 32, eu peguei vários tempos meu, pé pessoal, e final minha tava cabulosa e não fazia sentido nenhum na minha cabeça, porque eu tava com uma coroa menor, uma roda menor e tava alcançando melhor esse final. Por quê? O giro era muito solto, era muito leve aquela bike, era muito fácil de eu manter a RPM dela alta, certo?
E aí depois, logo em seguida, eu pus na relação que eu considero a melhor relação, que é a relação de 2,11, 2,11, 2,10, para mim são as melhores relações. Logo em seguida, a esse tempo que eu estava rodando com uma coroa Deora, eu passei ela para 2,11. Eu lembro até assim que eu tirei o Deora no dia que eu vendi a 29. E aí eu rodei um tempo. Eu cheguei a montar também, não sei se vocês lembram, ela com 36, 11,51. Como esse sistema era de 11 velocidades, já aliviou um tanto quanto aquele peso que eu sentia na corrente, melhorou. Só que mesmo assim, era uma bike que eu tava sobrando muito, eu cansava muito fácil. Então, tipo, pedal eu tava sempre sobrando 100, 150 metros, 200 metros da galera, fica 1, 2 minutos para trás, dependendo do pedal, a galera tinha que me esperar eu chegar. Por quê? Eu tinha algo me segurando muito, né? Aí eu passei ela para 2,11, não tive mais esse problema. E aí, final do ano, eu vendi as peças tudo da minha 27,5, ficou algumas coisinhas, roda, se não me engano, e vendi também as peças da minha TR20, né, da Speed. Eu vendi a Speed inteira praticamente, agora fechou porque eu acabei de vender o resto dela, então vendeu a Speed inteira. O que eu quero concluir com isso? Aquilo que eu tinha para mim, que era um problema, uma deficiência minha, hoje eu sei que estava relacionado à relação da bike. Estava ligado diretamente nisso. A dificuldade que eu estava tendo estava na questão de corrente não casando com coroa e também o movimento central pesando muito. Mas Daniel, isso é Nutelice, o fulano de tal é bruto, com a barra forte, não sei o que tem e tudo mais. Beleza, para vocês aí, show, tá? Agora voltando para quem está interessado no assunto. Essa coisa de agarrar a corrente ali, ela gera um esforço desnecessário, a gente desperdiça muita energia, assim como as suspensões que são ruins, suspensões de mola, que dá bob, e você desperdiça muita energia na suspensão, acontece também com isso, no movimento central, entendeu? Acontece com a roda presa, acontece com o freio pegando, acontece com o pneu que tem uma rolagem pesada, tudo isso gera uma perda de energia e você perdendo 10%, você vai andar 10% menos que os outros que estiver na trilha, entendeu? Que andam praticamente igual a você, então se você está com um problema técnico, você vai andar atrás. Hoje eu montei a minha bike com a relação que eu considero perfeita para a minha região. Entenda-se o que eu falei, a relação que eu considero perfeita para a minha região. Por quê? O range 11,46 no cassete de 11 velocidade pode ser bom para muitas regiões, muitas mesmo. Ele não é perfeito quanto um 10,50, um 10,51, não é tão amplo assim, mas ele funciona muito, 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 muito. Coroa já é de cada pessoa, porque tem aquele cara que é de alta cadência e precisa de uma coroa menor, aquele cara que é de fazer força e quer uma coroa maior, sabe? Aquele cara que quer um negócio mais ou menos para tudo, que é uma coroa mediana, certo? O cara que é um atleta de alto giro, coroa menor, um atleta de giro baixo, muita potência, coroa maior. Então é muito pessoal. E tem outra coisa, por exemplo, essa minha bike tá montada e tá legal aqui para minha região, como eu falei, que é uma região onde você tem muito estradão e de repente você tem subidas muito íngremes, descidas íngremes e depois mais estradão, e ao mesmo tempo a gente pode sair para fazer um outro pedal aqui perto que você vai ter uma subida longa, com uma descida curta, uma subida curta, com uma descida longa, então você tem uma variação muito grande, precisa de uma relação muito mista para dar certo aqui. É onde duas coroas ainda funciona melhor, porque você vai usar a coroa grande 90% do pedal e a coroa pequena para se socorrer nas subidas muito cascuda. Talvez você é numa região que você fala assim, não, mas aqui na minha região é de 50 km e sobe 1000 metros de altimetria, só que é uma constante, onde você consegue acertar uma coroa com relação que funciona muito bem, ou às vezes você é de uma região que você fala assim, aqui na minha região se não for coroa 30 não importa, por quê? Que é só pirambeira, entendeu? Cada lugar, cada pessoa tem essa relação. Por isso eu sou contra falar a relação perfeita é a tal com tal. Não existe a relação perfeita. Existe a relação que cobre o maior range possível, ok? Isso existe porque é matematicamente provável, então tá fácil, entendeu? Então o cara que tem, quanto mais range ele tem no cassete, mais ele consegue cobrir todos os tipos de território. Então aqui na minha região, para mim, certo? Que é um ciclista de cicloturismo e tudo mais, hoje voltei a utilizar com muito gosto coroa 34 com cassete 11,46 e estou me dando muito bem com ele, ao ponto de ter feito ontem até uma serrinha e ter me dado super bem nela.
Muito obrigado, valeu, fui.